Olá, estamos começando mais uma vez o programa Boa Tarde, Doutor. Eu sei que você realmente está esperando sempre esse horáriozinho tão especial que nesses 7 anos tem trazido para nós realmente um conhecimento a respeito da nossa saúde. Como cuidar do nosso carrinho. Eu sempre falo, né? Cuidar do carrinho. Um carrinho que tem cheio de pecinhas delicadas e que a gente precisa aprender a cuidar. E tem uma pecinha, né, e uma peçona, vamos dizer, bem delicada realmente, que é o nosso joelho, né? E quando a gente fala joelho, acho que alguém aí já está dizendo assim, ai, meu joelho, né? Normalmente são atletas, são pessoas realmente obesas, são pessoas que acabam sobrecarregando esse órgão tão importante, essa parte do corpo tão importante. E para falar sobre esse assunto, nós temos hoje um convidado muito especial. Dr. Frederico Scherner. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e ajudar o pessoal em casa Muito bem. A ter uma vida mais tranquila. Que bom. Dr. Frederico é graduado em Medicina em 2009 pela Universidade da região de Joinville, especializado em ortopedia e traumatologia e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia, né? E a primeira pergunta é uma pergunta muito simples, né, doutor? Qual é a função do joelho, né? O joelho é um órgão importantíssimo na nossa locomoção, né? Ele ajuda a transmitir a força muscular da coxa para a perna para nos ajudar a nos movimentar para lá e para cá. Uhum. E do que é formado isso aí? Ele parece que tem uma cartilagem lá dentro. Então, o joelho, né? ele funciona a partir da junção de 3 ossos, o osso da coxa, que se chama fêmur, o osso da canela, que se chama tíbia, e tem um ossinho na frente do joelho, que é a rótula. E para cobrir essas estruturas ósseas, temos a cartilagem. É o que faz deslizar um osso sobre o outro. E além disso, ali passam alguns fiozinhos lá que a gente chama de ligamentos. Exatamente, né? exatamente. A gente vê que... Então, além da cartilagem que cobre o osso, nós temos os ligamentos que, como o nome já diz, ligam um osso ao outro para manter a estabilidade do joelho. Ligam o osso maior aqui. Um osso no outro, exatamente. Né? Para que o joelho trabalhe como uma dobradiça. Ok. E é um órgão que, ao longo da vida, normalmente ele sofre um desgaste assim natural. Ou uma pessoa de 80 anos pode ter um joelho bom, maravilhoso? Uma pessoa de 80 anos pode ter um joelho sem dor. Sem dor. Isso nós conseguimos atingir. Mas, como nós vamos envelhecendo, o nosso joelho vai envelhecendo também. Vai envelhecendo também. Vai envelhecendo. Vai sofrendo um desgaste natural conforme o tempo vai passando. E esse desgaste, né, ele pode, assim, já na fase adulta, na fase jovem, tem algumas coisinhas que a gente pode evitar para que esse desgaste seja menor ao longo da vida? Nós temos alguns fatores que nós podemos atuar para tentar aumentar a vida útil da nossa articulação. Aumentar a vida útil, Aumentar a vida útil. Ótimo. A melhor opção de todas, e por mais simples que seja, ela continua sendo e vai ser a melhor sempre, é se manter ativo. Ativo. É fazer atividade física, fortalecer, ter a musculatura da coxa forte, alongada. Isso vai proteger a nossa articulação. Além disso, vai nos fazer viver mais. É impressionante, né? Eu posso, assim, confessar realmente que eu sempre fui meio preguiçoso para atividade física, né? Tenho filho que tem academia, tem escola de jiu-jitsu, né? E eu sou realmente um papelão para ele, porque ele fica muito triste, né? Mas, há 4 meses atrás, né? Eu falei para minha esposa, olha, nós estamos ficando velhinhos, né? E as coisas vão ficar mais difíceis, né? E começamos a fazer academia. Ótimo. Muito bom. Ótimo. Fizemos toda segunda, quarta, a gente faz. E sexta a gente vai andar no parque, né? Sexta ou sábado e tal. E eu moro numa rua que é um declive, né? É inclinado e tal. E lá no fundo, lá tem uma farmácia. Aí quando foi semana passada, né? E eu fui lá comprar um remedinho lá que tinha na farmácia. E normalmente, para subir aquela ruazinha, né? Eu tenho uma dificuldade. O Então. que aconteceu?
Eu parecia o Sansão. Eu subi aquilo lá com uma força, com uma energia. Cheguei em casa, falei para minha esposa, você não acredita? Ela falou, o que foi? Eu falei assim, eu não senti nada, nem dor na perna, nem dor no joelho, nem nada. Eu falei, bendito exercício físico que a gente faz, né? Agora, quais são as lesões mais comuns que a gente vai ver assim no joelho? Doutor? Isso. Então tem algumas lesões ligadas ao trauma, fraturas, eventualmente lesões ligamentares, super comum em jogador de futebol. Jogador de futebol machuca muito. Impacto, né? Torção. Lesões de menisco, que são umas outras duas que a gente não conversou, que são os amortecedores, um coxim que tem entre um osso e outro do joelho para também diminuir o impacto. Um amortecedorzinho. Um amortecedor. Uhum. E aí, no longo prazo, nós começamos a ver lesões de cartilagem, que é a artrose do joelho, um desgaste articular, uma artrose, que eventualmente pode levar ao atrito de osso com osso, e isso causa bastante dor e limitação na mobilidade. Então, mesmo sentado no sofá ali, eu tenho dores no joelho, vamos supor, né? Então, isso já está revelando que alguma coisa não está bem. Isso. Então, possivelmente, é uma falta de fortalecimento, mas eventualmente a artrose pode gerar dor em repouso. É um dos sinais que chama a atenção. Aquele paciente que fala, puxa, eu fico sentado, dói. Ou eventualmente eu estou dormindo e acordo com dor no joelho. Tem paciente que não consegue dormir por conta da dor que o desgaste causa. Isso chama bastante atenção. Um fator que bastante paciente nos procura devido a esse tipo de dor. Para o leigo, né? Como é que a gente poderia traduzir algo entendível sobre artrose? O que é, na verdade, então, artrose? Artrose é o desgaste da cartilagem, lembrando, aquela estrutura que cobre a articulação para poder deslizar, e quando essa estrutura gasta, há um atrito de osso com osso, então os ossos da perna começam a raspar um no outro, e esse atrito causa dor. Inflama aquela região, então? Inflama por conta do atrito. Do atrito, exatamente, né? Exatamente. O osso é áspero. E aí, esse atrito... Então, tem muito paciente que fala, meu joelho range, parece que tem areia, ele crepita, ele faz algum tipo de barulho. Isso já é algum grau de atrito que está acontecendo na articulação daquele paciente. Voltando lá na segunda e quarta que eu estou fazendo lá exercício, né? Eu falo assim, Deus me trouxe realmente um anjinho lá. Porque o Osmar, que é o nosso personal, né, ele fica ali assim, ó. Não. Isso. Menos. Não, isso. Perfeito. Agora um pouco. Não, menos carga, tá, isso aqui, limpar. Então, a minha pergunta, acho que é óbvia a resposta, né? Exercícios incorretos, elas podem trazer problema para o joelho, não pode? Não só para o joelho, né? Mas para o joelho também, né? Também, absolutamente. E o exercício é uma coisa muito pessoal. Então, ao passo que o senhor sentiu bem subindo uma ladeira, tem paciente que pode sentir dor subindo a ladeira. Sim. Então é importante fazer exercício, não é o mesmo exercício que funciona para todo mundo. Certo. O ideal é que você evite aquele exercício que te cause dor, mas você não deve evitar o exercício como um todo. Ótimo. Eventualmente é necessário fazer um ajuste fino, até que encontre qual o exercício que funciona para determinado paciente. Porque muitas vezes a pessoa vai lá, paga uma academia, entra lá, não sabe nem direito o que vai fazer, começa a fazer, não tem orientação, não tem ninguém e acaba trazendo mais problema do que realmente se não fizesse nada. Isso também é muito comum, faz tudo de qualquer jeito, não capricha no alongamento, que é tão importante quanto o fortalecimento, e aí a conta chega. Aí a conta chega, né? A gente pode muitas vezes dizer assim, olha, eu vou ficar sedentário, ficar quietinho, assim não tem lesão, não tem nada, tal. Isso vai trazer problema de alguma forma? Temos muitos pacientes que nunca fizeram um esporte na vida e também desenvolvem artrose. Tem artrose? Claro, a musculatura não está lá para proteger o joelho e acaba sobrecarregando a articulação. Sem falar que a falta de exercício, a falta de atividade física vai trazer outros problemas de saúde. Então pode falar, meu joelho não dói, mas sobrepeso, coração, diabetes, então tem outros fatores que a atividade física, que o esporte vai contribuir para uma melhora da tua vida. Você falou de sobrepeso, né? O sobrepeso realmente ele tem uma atuação no joelho diretamente, não? Ele contribui com a sobrecarga, eventualmente o desgaste da articulação,
porque é como a gente pensar num carro. Você está andando aquele carro sempre carregado, é um desgaste maior das peças. Lógico. Então, se o joelho está carregando mais peso do que ele foi preparado para carregar, ele vai ter um desgaste mais precoce. Então, quando começa realmente já a sentir uma certa dor, né, um desconforto, é importante já fazer uma boa avaliação, isso aí, né? Essencial. Porque quanto mais precoce, melhor o tratamento, não é isso? Com certeza, com certeza. Quanto mais cedo a gente começa a cuidar da articulação, mais opções de tratamento a gente tem. Certo. Aquele paciente que não cuidou, que chegou no estágio que já está totalmente desgastada a articulação, tem menos possibilidades de melhorar a sua dor do que um paciente que buscou no começo, que às vezes uma atividade física consegue resolver um problema, que se não cuida pode virar um problema maior lá na frente. Exato. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Estamos voltando com o nosso programa Boa Tarde, Doutor. Hoje falando realmente com o Dr. Frederico Scherler, né? Especialista em joelho, e nos dando umas dicas importantes realmente a respeito dessa parte do corpo tão importante, né? E, então, continuando nossas perguntas, hoje nós vamos explorar um pouquinho, Dr. Frederico, né? A pessoa está lá com dor, tal, isso, aquilo, e aí ela vai até o consultório fazer uma consulta, né? E, em geral, nessa consulta, o que se faz? Normalmente são exames, são imagens, o que é um exame físico e tal? Excelente pergunta. Primeiro, nós temos que identificar como são as condições e hábitos de vida do paciente. E claro que tem que ser feito um exame físico apropriado. E nesse exame físico nós vamos ver o arco de movimento, tanto que o paciente consegue esticar e dobrar o joelho. Às vezes tem paciente com desgaste tão grande que gera uma limitação da movimentação. Já deve ter visto na rua algum paciente com a perna começa a ficar arqueada, algum desvio do alinhamento da perna. Isso também muitas vezes é causado por desgaste, por artrose. Isso já nos dá uma boa ideia do que está se passando com aquele paciente. E aí nós confirmamos o diagnóstico através de radiografias. Para ver a artrose, radiografia é melhor do que qualquer outro tipo de exame. Eventualmente, quando nós desconfiamos de uma lesão de menisco, uma lesão de ligamento, essas estruturas têm que ser estudadas através da ressonância nuclear magnética. Então, para avaliar artrose, desgaste, inicialmente radiografia, eventualmente algum outro tipo de exame um pouquinho mais complexo. Então, nesse exame, o diagnóstico depois veio, o paciente está com uma artrose, né? Que é um tipo de uma inflamação pelo roçar dos ossos e tal, né? E, em geral, como seria o tratamento? Então, é um tratamento conservador, né? Nós temos... eu gosto de abordar a artrose, o tratamento da artrose, em etapas. Nós começamos com um tratamento mais simples, que é a mudança de estilo de vida, o trabalho muscular. Melhorou, nós paramos no primeiro degrau. Não melhorou, subimos um degrau. E a gente começa a tomar medidas um pouco mais invasivas. Eventualmente alguma infiltração, algum procedimento cirúrgico menor. Infiltração, né? É uma das possibilidades. Em último caso, se todas as outras etapas falharam, a gente tem que pensar no tratamento cirúrgico. Aí tem que fazer a cirurgia, né? Isso. A infiltração, normalmente, é um corticoide que se usa, né? É uma das medicações que nós podemos utilizar. O corticoide ele vai atuar diminuindo a inflamação local, mas nós temos também a possibilidade de fazer infiltração com uma medicação que se chama ácido hialurônico. Ele é muito viscoso, então quando a gente aplica ele na articulação, ele lubrifica, ele tira um pouco daquele atrito que a artrose gera. É uma das estratégias que nós temos para melhorar o sintoma dos pacientes com artrose. Mas para que a gente possa fazer isso tem que ser uma artrose inicial. Não pode ser uma artrose severa. Por isso que é importante a gente sempre cuidar naquele comecinho. No comecinho, né? Fui lá, eu estava com uma dor no joelho, foi feito o diagnóstico de artrose, o doutor fez lá uma aplicação. Nossa, poucos dias depois eu estava ótimo. Estou curado, graças a Deus. Obrigado, doutor. Estou indo embora, continuar trabalhando.
Não é bem assim, né? Não, porque a artrose é uma condição degenerativa. A gente não tem como desfazer o efeito do tempo. Então, todas essas etapas de tratamento de conservador são tratamentos paliativos. O que significa? Que ele visa melhorar o sintoma, mas não necessariamente ele vai curar o problema. Não cura a não cura. O único jeito de curar a artrose é via tratamento cirúrgico. Via tratamento cirúrgico. Então, para a gente evitar o tratamento cirúrgico ou prolongar, né? A gente pode dizer que a pessoa vai fazer, então, um alongamento, fortalecer o músculo, né? Ter atividade, né? Para poder realmente preservar aquele grau de artrose, né? A regressão não vai haver mais. Não tem como. Tá. A coisa piorou, já fez a infiltração, passou um tempo bom, mas não fez exercício, não alongou muito bem, e a artrose foi para outro degrau. Isso. E nesse degrau, vamos dizer que já seria cirúrgico, né? O que seria, assim, de uma forma leiga, né? O que seria essa cirurgia, né? Então, a cirurgia para tratar de artrose é uma cirurgia onde nós colocamos no joelho do paciente uma prótese. Uma prótese. Isso. Mas diferente do que os pacientes pensam, vocês tiram o meu joelho e colocam outro joelho todo, ou tira a minha perna toda e colocam... Não, não é assim que funciona. Não tira o joelho? Não. Não. Se for voltar lá atrás, a gente conversou que tem a cartilagem que recobre o osso. Cartilagem. A prótese, ela tem o mesmo formato da cartilagem. Então, quando a gente faz a cirurgia de prótese de joelho, é como se a gente recapasse aquele joelho desgastado com uma superfície nova. É um material... metálico. 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 É muita força, muita carga que passa em cima do joelho. Sim, sim. Então tem que ser... Então tem que ser uma coisa robusta. Uma coisa robusta, né? E esse tipo de cirurgia, realmente, ele vai proporcionar a médio para longo prazo uma vida normal? Chega a ser uma vida normal? Chega a ser uma vida normal. Então, quando a gente está falando de tratamento cirúrgico para artrose, a gente está falando em devolver qualidade de vida. Então, é aquele paciente com dor, com limitação, que não consegue passear, não consegue pegar os netinhos no colo, não consegue fazer uma viagem. Esse paciente está com qualidade de vida ruim. Então, a artrose, a prótese, o tratamento da artrose, visa devolver qualidade de vida para aquele paciente. Então, o paciente consegue caminhar, consegue ir para academia, consegue andar de bicicleta, consegue pedalar, consegue nadar. Tem algumas atividades que de fato é bom evitar, né? Como correr, jogar, pular. Impacto, né? Mas são atividades que esse paciente já não vinha fazendo antes. Não vinha fazendo antes, né? Agora, uma vida tranquila, uma vida normal é absolutamente passível de ser atingida. Vamos fazer um pouquinho advogado do diabo agora aqui, né? Estou com um problema, estou adiando tal, porque eu tenho muito medo depois da operação, eu não vou poder nunca mais andar, vai dar um problema lá, tal, isso, aquilo. Quais são os índices, as possíveis dificuldades que tem numa cirurgia, né, do paciente depois de operado ficar pior do que quando estava, né? Excelente pergunta. Nós temos, a cirurgia de prótese de joelho é uma cirurgia grande, e é uma cirurgia, como todo procedimento cirúrgico, que tem algumas complicações. As principais complicações da cirurgia de prótese de joelho hoje são infecção, trombose e sangramento. Seriam as três principais complicações. Cada uma delas tem uma incidência, quer dizer, ela acontece em menos de 1% dos casos. Menos de 1%. Então, hoje em dia, nós conseguimos... Isso é importante para você que está com problema de joelho, está com medo de operar, está com dor, já não está conseguindo andar. Olha o que o Dr. Frederico está dizendo. Menos de 1% das cirurgias acaba trazendo algum tipo de problema, né? Que pode até ser resolvido lá na frente. Não é isso, doutor? Então, essa complicação, entre aspas, né, é mínima realmente. Né? Mínima. Nós conseguimos atingir esse nível de complicação. Hoje em dia, nós fazemos cirurgia de uma maneira muito segura. Utilizamos uma tecnologia robótica para fazer a cirurgia. A robótica? Então, fazemos cirurgia com o auxílio de um robô, de modo que o paciente opera de manhã, de tarde ele fica em pé. Uau! Já pisa e vai para casa com 24 horas.
Que coisa boa, né? Eu tenho uma paciente que operou o ano passado, né? Operou um joelho primeiro, é assim que faz, né? Geralmente sim. Faz um joelho, depois de um tempo, operou o segundo joelho. Essa senhora ia realmente com uma dificuldade tremenda no consultório, e ela ia de cadeira de rodas já, né? E passou um tempo, de repente a mulher entrou, andando, oi doutor, tudo bem? Tudo bem? Eu falei, tudo bem, o que aconteceu? Ela falou, operei um joelho, fiquei tão boa que depois de um tempo operei o outro, eu estou andando agora como há muito tempo não andava. E eu falei, bom, é muito longe da minha área, né? De atuação. Sim. A gente é leigo também. Hoje eu estou aprendendo muita coisa, inclusive, né? Porque uma das coisas, quando fala que tem que pôr prótese de joelho, a ideia é tirar o joelho e pôr um outro novo, né? E você esclareceu de uma forma fantástica. Então, realmente, a gente fica muito feliz de saber que hoje a cirurgia, né, com 1% menos de 1% de mau prognóstico, vamos dizer, tem isso aqui. Agora, essa prótese, ela tem uma durabilidade, por exemplo, uma pessoa, um jogador, um atleta, está lá com 25, 30 anos no máximo, ela operou, essa prótese, ela tem uma durabilidade, assim, um tempo de vida, não? Ela tem um tempo de vida útil, do mesmo jeito que o nosso joelho sofre um desgaste, a prótese sofre um desgaste também. A prótese, né? Em média, uma prótese do joelho tende a durar 15 a 20 anos. 15 a 20 anos. Nós temos feito a cirurgia com robô faz 2 anos, a tendência, 2 anos e meio. A tendência é que ela dure mais do que isso. Mais do que isso. Mas só vou poder te responder isso daqui uns 15, 17 anos mais ou menos. Tá. Isso em função da robótica, você Da robótica nós conseguimos uma precisão na hora de colocar a prótese no joelho do paciente. Nós conseguimos, a gente vai acompanhando isso no computador, nós conseguimos mudar a posição que a gente está colocando ela no joelho, meio milímetro. Coisa que a olho nu a gente não nota. Mas no computador nós conseguimos ver como que aquele joelho vai se comportar com a prótese na posição X, Y, Z. E muda completamente a dinâmica do joelho, às vezes mudando 1 grau, meio milímetro, muda completamente a dinâmica daquela articulação. E é por isso que nós conseguimos essa reabilitação mais rápida e a tendência é que ela dure bastante. Que bom. Isso está acessível hoje a uma parte do público. O SUS é precário, a gente sabe que realmente tem muita dificuldade, né? Mas isso, os planos de saúde hoje têm uma cobertura já para a gente poder fazer? Alguma coisa. O SUS, infelizmente, tá inviável, né? Uma conversa à parte. Os convênios, a parte robótica da cirurgia, infelizmente convênio nenhum ainda cobre. Não cobre, a robótica não. A robótica, mas a prótese, o internamento, a equipe médica, anestesista, isso tudo o convênio cobre. Então, se for ver a cirurgia, tudo isso, claro, acaba sendo uma cirurgia cara, mas a parte mais cara da cirurgia, o convênio, a enorme maioria dos convênios cobrem sem problemas. A robótica vocês estão usando há quanto tempo? Bem recente agora? Aqui em Curitiba tem 2 anos e meio. 2 anos e meio. É uma tecnologia que existe já tem mais de 10 anos, mas que chegou no Brasil com força, vamos dizer, 1 ano e meio, 2 anos. Agora, antes da robótica, né, a cirurgia tradicional, ela também sempre foi muito boa, né? Sempre foi boa, mas com índices de complicações maiores. Porque qual que é a principal diferença com robótica e sem robótica? Sim, isso é importante. Sem a robótica, nós temos que adaptar o joelho do paciente à prótese. Quer dizer, a gente coloca a prótese na mesma posição para o joelho de todo mundo. Sim. Com a robótica, nós conseguimos adaptar a prótese àquele paciente. Então, o teu joelho e o meu joelho, eles são um pouquinho diferentes. 1 grau, meio grau, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Antigamente, a tua prótese e a minha seria absolutamente do mesmo jeito feita. Com o robô, eu consigo entender como que o teu joelho funciona e eu adapto a prótese ao funcionamento do teu joelho, que é diferente do meu, que é diferente do próximo paciente. Amém.
Nós estamos terminando o programa, passa rápido, é tanta pergunta, né? Mas eu queria que o Dr. Frederico deixasse uma palavra de orientação, né? Como a gente poderia, já foi falado, mas assim um resuminho, né? Como a gente pode cuidar do nosso joelho ao ponto de não precisar chegar numa cirurgia, né? Perfeito. O que eu posso sugerir, que é o que eu faço em casa e cobro de todos os meus pacientes, amigos, familiares, tem que ser uma pessoa, todo mundo tem que ser ativo. Ah, mas eu só consigo caminhar meia hora. Ótimo, é melhor do que não fazer nada. Então, ser uma pessoa ativa vai cuidar do teu joelho, você vai ter uma vida melhor e você vai viver mais. Essa é a principal mensagem que eu acho que se conseguir chegar em pouquinho de pessoas, já vou ficar muito, muito feliz. Que bom. Doutor Frederico, muito obrigado, né? Foi bastante esclarecedor, né? Para mim e com certeza para muita gente, né? E eu com certeza tenho pessoas que vão querer realmente procurar o Dr. Frederico. Fale para nós então um pouquinho lá do teu endereço de consultório para nós, né? Estamos ali na Avenida Getúlio Vargas, número 3066, Clínica do Joelho. Fica do lado esquerdo, um pouquinho, quase na esquina com a República Argentina. Pode contar conosco, estamos sempre à disposição. Nas redes sociais também, se quiserem nos encontrar lá, sou eu que cuido, eu que respondo, então se mandar uma mensagem lá, eu que vou responder. Então bacana, Dr. Frederico, Clínica do Joelho. Nós estamos encerrando então o nosso programa Boa Tarde, Doutor, e mais uma vez a gente vê como cada partezinha do nosso corpo é importante. Quando Deus te fez, lá na barriguinha da tua mãe, Ele pensou em cada detalhe. E nós somos hoje o responsável realmente para cuidar do corpo. Como o Dr. Frederico falou, não tem como mais ser sedentário e ter saúde. Se você quer chegar numa certa idade com qualidade, tem que se movimentar, tem que sair do sofá, tem que se mexer, andar, caminhar. E como ele mesmo falou, tomar cuidado com o teu peso, cuidado com impactos, cuidado realmente com movimentos que acabam lesando o joelho. Então, cuide de você, cuide da vida, cuide do teu joelho e boa tarde, doutor. Olá, estamos começando mais uma vez o programa Boa Tarde, Doutor. Eu sei que você realmente está esperando sempre esse horáriozinho tão especial que nesses 7 anos tem trazido para nós realmente um conhecimento a respeito da nossa saúde. Como cuidar do nosso carrinho, eu sempre falo, né? Cuidar do carrinho. Um carrinho que tem cheio de pecinhas delicadas e que a gente precisa aprender a cuidar. E tem uma pecinha, né, e uma peçona, vamos dizer, bem delicada realmente, que é o nosso joelho, né? E quando a gente fala joelho, eu acho que alguém aí já está dizendo assim, ai, meu joelho, né? Normalmente são atletas, são pessoas realmente obesas, são pessoas que acabam sobrecarregando esse órgão tão importante, essa parte do corpo tão importante. E para falar sobre esse assunto, nós temos hoje um convidado muito especial. Dr. Frederico Scherner. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e ajudar o pessoal em casa muito bem. A ter uma vida mais tranquila. Que bom. Dr. Frederico é graduado em Medicina em 2009 pela Universidade da região de Joinville, especializado em ortopedia e traumatologia e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia, né? E a primeira pergunta é uma pergunta muito simples, né, doutor? Qual é a função do joelho, né? O joelho é um órgão importantíssimo na nossa locomoção, né? Ele ajuda a transmitir a força muscular da coxa para a perna para nos ajudar a nos movimentar para lá e para cá. E do que é formado isso aí? Ele parece que tem uma cartilagem lá dentro. Então, o joelho, né? ele funciona a partir da junção de 3 ossos, o osso da coxa, que se chama fêmur, o osso da canela, que se chama tíbia, e tem um ossinho na frente do joelho, que é a rótula. E para cobrir essas estruturas ósseas, temos a cartilagem. É o que faz deslizar um osso sobre o outro. E além disso, ali passam alguns fiozinhos lá que a gente chama de ligamentos. Exatamente, né? Exatamente. A gente vê que... Então, além da cartilagem que cobre o osso, nós temos os ligamentos que
como o nome já diz, ligam um osso ao outro para manter a estabilidade do joelho. Ligam o osso maior aqui. Um osso no outro, exatamente. Outro, né? Para que o joelho trabalhe como uma dobradiça. Ok. E é um órgão que, ao longo da vida, normalmente ele sofre um desgaste assim natural, ou uma pessoa de 80 anos pode ter um joelho bom, maravilhoso? Uma pessoa de 80 anos pode ter um joelho sem dor. Sem dor. Isso nós conseguimos atingir. Mas, como nós vamos envelhecendo, o nosso joelho vai envelhecendo também. Vai envelhecendo vai também. envelhecendo. Vai sofrendo um desgaste natural conforme o tempo vai passando. E esse desgaste, né, ele pode, assim, já na fase adulta, na fase jovem, tem algumas coisinhas que a gente pode evitar para que esse desgaste seja menor ao longo da vida? Nós temos alguns fatores que nós podemos atuar para tentar aumentar a vida útil da nossa articulação. Aumentar a vida útil. Aumentar a vida útil. Ótimo. A melhor opção de todas, e por mais simples que seja, ela continua sendo e vai ser a melhor sempre, é se manter ativo. Ativo. É fazer atividade física, fortalecer, ter a musculatura da coxa forte, alongada. Isso vai proteger a nossa articulação. Além disso, vai nos fazer viver mais. É impressionante, né? Eu posso, assim, confessar realmente que eu sempre fui meio preguiçoso para atividade física, né? Tenho filho que tem academia, tem escola de jiu-jitsu, né? E eu sou realmente um papelão para ele, porque ele fica muito triste, né? Mas, há 4 meses atrás, né? Eu falei para minha esposa, olha, nós estamos ficando velhinhos, né? E as coisas vão ficar mais difíceis, né? E começamos a fazer academia. Ótimo. Muito bom. Ótimo. Fizemos toda segunda, quarta, a gente faz. E sexta a gente vai andar no parque, né? Sexta ou sábado e tal. E eu moro numa rua que é um declive, né? É inclinado e tal. E lá no fundo, lá tem uma farmácia. Aí quando foi semana passada, né? Eu fui lá comprar um remedinho lá que tinha na farmácia. E normalmente, para subir aquela ruazinha, né? Eu tenho uma dificuldade. O que aconteceu? Eu parecia o Sansão. Eu subi aquilo lá com uma força, com uma energia. Cheguei em casa, falei para minha esposa, você não acredita? Ela falou, o que foi? Eu falei assim, eu não senti nada, nem dor na perna, nem dor no joelho, nem nada. Eu falei, bendito exercício físico que a gente faz, né? Agora, quais são as lesões mais comuns que a gente vai ver assim no joelho? Doutor? Isso. Então tem algumas lesões ligadas a trauma, fraturas, eventualmente lesões ligamentares, super comum em jogador de futebol. Jogador de futebol machuca muito. Muito. Impacto, né? Torção. Lesões de menisco, que são umas outras duas que a gente não conversou, que são os amortecedores, um coxim que tem entre um osso e outro do joelho para também diminuir o impacto. Um amortecedorzinho. Um amortecedor. E aí, no longo prazo, nós começamos a ver lesões de cartilagem, que é a artrose do joelho, um desgaste articular, uma artrose, que eventualmente pode levar ao atrito de osso com osso, e isso causa bastante dor e limitação na mobilidade. Então, mesmo sentado no sofá ali, sentado, eu tenho dores no joelho, vamos supor, né? Então, isso já está revelando que alguma coisa não está bem. Isso. Então, possivelmente, é uma falta de fortalecimento, mas eventualmente a artrose pode gerar dor em repouso. É um dos sinais que chama a atenção. Aquele paciente que fala, puxa, eu fico sentado, dói. Ou eventualmente eu estou dormindo e acordo com dor no joelho. Tem paciente que não consegue dormir por conta da dor que o desgaste causa. Isso chama bastante atenção. Um fator que bastante paciente nos procura devido a esse tipo de dor. Para o leigo, né? Como é que a gente poderia traduzir algo entendível sobre artrose? O que é, na verdade, então, artrose? Artrose é o desgaste da cartilagem, lembrando, aquela estrutura que cobre a articulação para poder deslizar, e quando essa estrutura gasta, há um atrito de osso com osso, então os ossos da perna começam a raspar um no outro, e esse atrito causa dor. Inflama aquela região, então? Inflama por conta do atrito. Do atrito, exatamente, né? Exatamente. O osso é áspero. E aí, esse atrito... Então, tem muito paciente que fala, meu joelho range, parece que tem areia, ele crepita, ele faz algum tipo de barulho. Isso já é algum grau de atrito que está acontecendo na articulação daquele paciente.
voltando lá na segunda e quarta que eu estou fazendo lá exercício, né? Eu falo assim, Deus me trouxe realmente um anjinho lá. Porque o Osmar, que é o nosso personal, né? Ele fica ali assim, ó. Não. Isso. Menos. Não, Isso. não, isso. Agora um pouco. Não, menos carga, tá, isso aqui, limpar. Então, a minha pergunta, acho que é óbvia a resposta, né? Exercícios incorretos, elas podem trazer problema para o joelho, não pode? Não só para o joelho, né? Mas para o joelho também, né? Também, absolutamente. E o exercício é uma coisa muito pessoal. Então, ao passo que o senhor sentiu bem subindo uma ladeira, tem paciente que pode sentir dor subindo a ladeira. Sim. Então é importante fazer exercício, não é o mesmo exercício que funciona para todo mundo. Certo. O ideal é que você evite aquele exercício que te cause dor, mas você não deve evitar o exercício como um todo. Ótimo. Eventualmente é necessário fazer um ajuste fino, até que encontre qual o exercício que funciona para determinado paciente. Porque muitas vezes a pessoa vai lá, paga uma academia, entra lá, não sabe nem direito o que vai fazer, começa a fazer, não tem orientação, não tem ninguém e acaba trazendo mais problema do que realmente se não fizesse nada. Isso né? também é muito comum, faz tudo de qualquer jeito, não capricha no alongamento, que é tão importante quanto o fortalecimento. E aí a conta chega. Aí a conta chega. Né? A gente pode muitas vezes dizer assim, olha, eu vou ficar sedentário, ficar quietinho, assim não tem lesão, não tem nada tal. Isso vai trazer problema de alguma forma? Temos muitos pacientes que nunca fizeram um esporte na vida e também desenvolvem artrose. Tem artrose. Claro, a musculatura não está lá para proteger o joelho e acaba sobrecarregando a articulação. Sem falar que a falta de exercício, a falta de atividade física vai trazer outros problemas de saúde. Então pode falar, meu joelho não dói, mas sobrepeso, coração, diabetes, então tem outros fatores que a atividade física, que o esporte vai contribuir para uma melhora da tua vida. Você falou de sobrepeso, né? O sobrepeso realmente ele tem uma atuação no joelho diretamente, não? Ele contribui com a sobrecarga, eventualmente o desgaste da articulação, porque é como a gente pensar num carro. Você está andando aquele carro sempre carregado, é um desgaste maior das peças. Lógico. Então, se o joelho está carregando mais peso do que ele foi preparado para carregar, ele vai ter um desgaste mais precoce. Então, quando começa realmente já a sentir uma certa dor, né, um desconforto, é importante já fazer uma boa avaliação, isso aí, né? Essencial. Porque quanto mais precoce, melhor o tratamento, não é isso? Com certeza, com certeza. Quanto mais cedo a gente começa a cuidar da articulação, mais opções de tratamento a gente tem. Certo. Aquele paciente que não cuidou, que chegou no estágio que já está totalmente desgastada a articulação, tem menos possibilidades de melhorar a sua dor do que um paciente que buscou no começo, que às vezes uma atividade física consegue resolver um problema, que se não cuida pode virar um problema maior lá na frente. Exato. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Estamos voltando ao nosso programa Boa Tarde, Doutor. Hoje falando realmente com o Dr. Frederico Scherler, né? Especialista em joelho e nos dando umas dicas importantes realmente a respeito dessa parte do corpo tão importante, né? E, então, continuando nossas perguntas, hoje nós vamos explorar um pouquinho, Dr. Frederico, né? A pessoa está lá com dor, tal, isso, aquilo, e aí ela vai até o consultório fazer uma consulta, né? E, em geral, nessa consulta, o que se faz? Normalmente são exames, são imagens, o que é um exame físico e tal? Excelente pergunta. Primeiro, nós temos que identificar como são as condições e hábitos de vida do paciente. E claro que tem que ser feito um exame físico apropriado. E nesse exame físico nós vamos ver o arco de movimento, tanto que o paciente consegue esticar e dobrar o joelho. Às vezes tem paciente com desgaste tão grande que gera uma limitação da movimentação. Já deve ter visto na rua algum paciente com a perna começa a ficar arqueada, algum desvio do alinhamento da perna. Isso também muitas vezes é causado por desgaste, por artrose.
isso já nos dá uma boa ideia do que está se passando com Sim. aquele paciente. E aí nós confirmamos o diagnóstico através de radiografias. Radiografia. Para ver artrose, radiografia é melhor do que qualquer outro tipo de exame. Olha. Eventualmente, quando nós desconfiamos de uma lesão de menisco, uma lesão de ligamento, essas estruturas têm que ser estudadas através da ressonância nuclear magnética. Então, para avaliar artrose, desgaste, inicialmente radiografia, eventualmente algum outro tipo de exame um pouquinho mais complexo. Então, nesse exame, o diagnóstico depois veio, o paciente está com uma artrose, né? Que é um tipo de uma inflamação pelo roçar dos ossos e tal, né? E, em geral, como seria o tratamento? Então, é um tratamento conservador, né? Nós temos... eu gosto de abordar a artrose, o tratamento da artrose, em etapas. Nós começamos com um tratamento mais simples, que é a mudança de estilo de vida, o trabalho muscular. Melhorou, nós paramos no primeiro degrau. Não melhorou, subimos um degrau. E a gente começa a tomar medidas um pouco mais invasivas. Eventualmente alguma infiltração, algum procedimento cirúrgico menor. Infiltração, né? É uma das possibilidades. Em último caso, se todas as outras etapas falharam, a gente tem que pensar no tratamento cirúrgico. Aí tem que fazer a cirurgia, né? Isso. A infiltração, normalmente, é um corticoide que se usa, né? É uma das medicações que nós podemos utilizar. O corticoide ele vai atuar diminuindo a inflamação local, mas nós temos também a possibilidade de fazer infiltração com uma medicação que se chama ácido hialurônico. Ele é muito viscoso, então quando a gente aplica ele na articulação, ele lubrifica, ele tira um pouco daquele atrito que a artrose gera. É uma das estratégias que nós temos para melhorar o sintoma dos pacientes com artrose. Mas para que a gente possa fazer isso tem que ser uma artrose inicial, não pode ser uma artrose severa. Por isso que é importante a gente sempre cuidar naquele comecinho. No comecinho, né? Fui lá, eu estava com uma dor no joelho, foi feito o diagnóstico de artrose, o doutor fez lá uma aplicação. Nossa, poucos dias depois eu estava ótimo. Estou curado, graças a Deus. Obrigado, doutor, estou indo embora, continuar trabalhando. Não é bem assim, né? Não, porque a artrose é uma condição degenerativa. A gente não tem como desfazer o efeito do tempo. Então, todas essas etapas de tratamento de conservador são tratamentos paliativos. O que significa que ele visa melhorar o sintoma, mas não necessariamente ele vai curar o problema. Não cura a não cura. O único jeito de curar a artrose é via tratamento cirúrgico. Via tratamento cirúrgico. Então, para a gente evitar o tratamento cirúrgico ou prolongar, né? A gente pode dizer que a pessoa vai fazer, então, um alongamento, fortalecer o músculo, né? Ter atividade, né? Para poder realmente preservar aquele grau de artrose, né? A regressão não vai haver mais. Não tem como. Tá. A coisa piorou, já fez a infiltração, passou um tempo bom, mas não fez exercício, não alongou muito bem, e a artrose foi para outro degrau. Isso. E nesse degrau, vamos dizer que já seria cirúrgico, né? O que seria, assim, de uma forma leiga, né? O que seria essa cirurgia, né? Então, a cirurgia para tratar de artrose é uma cirurgia onde nós colocamos no joelho do paciente uma prótese. Uma prótese. Isso. Mais diferente do que os pacientes pensam, vocês tiram o meu joelho e colocam outro joelho todo, ou tiram a minha perna toda e colocam... Não, não é assim que funciona. Não tira o joelho? Não. Não. Se for voltar lá atrás, a gente conversou que tem a cartilagem que recobre o osso. Cartilagem. A prótese, ela tem o mesmo formato da cartilagem. Então, quando a gente faz a cirurgia de prótese de joelho, é como se a gente recapasse aquele joelho desgastado com uma superfície nova. É um material... metálico. 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 É muita força, muita carga que passa em cima do joelho. Sim, sim. Então tem que ser uma coisa robusta. Uma coisa robusta, né? E esse tipo de cirurgia, realmente, ele vai proporcionar a médio para longo prazo uma vida normal? Chega a ser uma vida normal? Chega a ser uma vida normal. Então, quando a gente está falando de tratamento cirúrgico para artrose, a gente está falando em devolver qualidade de vida. Então é aquele paciente com dor, com limitação, que não consegue passear, não consegue pegar os netinhos no colo, não consegue fazer uma viagem. Esse paciente está com qualidade de vida ruim. Então a artrose, a prótese, o tratamento da artrose visa devolver qualidade de vida para aquele paciente.
Então o paciente consegue caminhar, consegue ir para academia, consegue andar de bicicleta, consegue pedalar, consegue nadar. Tem algumas atividades que de fato é bom evitar, né? Como correr, jogar, pular. Impacto, né? Mas são atividades que esse paciente já não vinha fazendo antes. Não vinha fazendo antes, né? Agora, uma vida tranquila, uma vida normal é absolutamente passível de ser atingida. Vamos fazer um pouquinho o advogado do diabo agora aqui, né? Estou com um problema, estou adiando tal, porque eu tenho muito medo depois da operação, eu não vou poder nunca mais andar, vai dar um problema lá, tal, isso, aquilo. Quais são os índices, as possíveis dificuldades que tem numa cirurgia, né, do paciente depois de operado ficar pior do que quando estava, né? Excelente pergunta. Nós temos, a cirurgia de prótese de joelho é uma cirurgia grande, e é uma cirurgia, como todo procedimento cirúrgico, que tem algumas complicações. As principais complicações da cirurgia de prótese de joelho hoje são infecção, trombose e sangramento. Seriam as 3 principais complicações. Cada uma delas tem uma incidência, quer dizer, ela acontece em menos de 1% dos casos. Menos de 1%. Então, hoje em dia, nós conseguimos... Isso é importante para você que está com problema de joelho, está com medo de operar, está com dor, já não está conseguindo andar. Olha o que o Dr. Frederico está dizendo. Menos de 1% das cirurgias acaba trazendo algum tipo de problema, né? Que pode até ser resolvido lá na frente, não é isso, doutor? Então, essa complicação, entre aspas, né, é mínima realmente. Né? Mínima. Nós conseguimos atingir esse nível de complicação. Hoje em dia, nós fazemos cirurgia de uma maneira muito segura. Utilizamos uma tecnologia robótica para fazer a cirurgia. A robótica? Então, fazemos cirurgia com o auxílio de um robô, de modo que o paciente opera de manhã, de tarde, ele fica em pé. Uau! Já pisa e vai para casa com 24 horas. Que coisa boa, né? Eu tenho uma paciente que operou o ano passado, né? Operou um joelho primeiro, é assim que faz, né? Geralmente sim. Faz um joelho, depois de um tempo, operou o segundo joelho. Essa senhora ia realmente com uma dificuldade tremenda no consultório, e ela ia de cadeira de rodas já, né? E passou um tempo, de repente a mulher entrou, andando. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem? Eu falei, tudo bem, o que aconteceu? Ela falou, operei um joelho, fiquei tão boa que depois de um tempo operei o outro, eu estou andando agora como há muito tempo não andava. E eu falei, bom, é muito longe da minha área, né, de atuação. Sim. A gente é leigo também. Hoje eu estou aprendendo muita coisa, inclusive, né, porque uma das coisas, quando fala que tem que pôr prótese de joelho, a ideia é tirar o joelho e pôr um outro novo, né? E você esclareceu de uma forma fantástica. Então, realmente, a gente fica muito feliz em saber que hoje a cirurgia, né, com 1% menos de 1% de mau prognóstico, vamos dizer, isso aqui. Agora, essa prótese, ela tem uma durabilidade, por exemplo, uma pessoa, um jogador, um atleta, está lá com 25, 30 anos no máximo, ela operou, essa prótese ela tem uma durabilidade, assim, um tempo de vida, não? Ela tem um tempo de vida útil, do mesmo jeito que o nosso joelho sofre um desgaste, a prótese sofre um desgaste também. A prótese, né? Em média, uma prótese do joelho tende a durar 15 a 20 anos. 15 a 20 anos. Nós temos feito a cirurgia com o robô faz 2 anos. A tendência, 2 anos e meio. A tendência é que ela dure mais do que isso. Mais do que isso. Mas só vou poder te responder isso daqui uns 15, 17 anos mais ou menos. Tá. Isso em função da robótica, você Da robótica nós conseguimos uma precisão na hora de colocar a prótese no joelho do paciente. Nós conseguimos, a gente vai acompanhando isso no computador, nós conseguimos mudar a posição que a gente está colocando ela no joelho, meio milímetro. Coisa que a olho nu a gente não nota. Mas no computador nós conseguimos ver como que aquele joelho vai se comportar com a prótese na posição X, Y, Z. E muda completamente a dinâmica do joelho, às vezes mudando 1 grau, meio milímetro, muda completamente a dinâmica daquela articulação.
E é por isso que nós conseguimos essa reabilitação mais rápida e a tendência é que ela dure bastante. Que bom. Isso está acessível hoje a uma parte do público. O SUS é precário, a gente sabe que realmente tem muita dificuldade, né? Mas isso, os planos de saúde hoje têm uma cobertura já para a gente poder fazer? Alguma coisa. Coisa. O SUS, infelizmente, tá inviável, né? Uma conversa à parte. Os convênios, a parte robótica da cirurgia, infelizmente, convênio nenhum ainda cobre. Não cobre. Não. A robótica não. A robótica, mas a prótese, o internamento, a equipe médica, anestesista, isso tudo o convênio cobre. Então, se for ver a cirurgia, tudo isso acaba sendo uma cirurgia cara, mas a parte mais cara da cirurgia, o convênio, a enorme maioria dos convênios cobrem sem problemas. A robótica vocês estão usando há quanto tempo? Bem recente agora? Aqui em Curitiba tem 2 anos e meio. 2 anos e meio. É uma tecnologia que existe já tem mais de 10 anos, mas que chegou no Brasil com força, vamos dizer, 1 ano e meio, 2 anos. Uhum. Agora, antes da robótica, né, a cirurgia tradicional, ela também sempre foi muito boa, né? Sempre foi boa, mas com índices de complicações maiores. Porque qual que é a principal diferença com robótica e sem robótica? Sim, isso é importante. Sem a robótica, nós temos que adaptar o joelho do paciente à prótese. Quer dizer, a gente coloca a prótese na mesma posição para o joelho de todo mundo. Sim. Com a robótica, nós conseguimos adaptar a prótese àquele paciente. Então, o teu joelho e o meu joelho, eles são um pouquinho diferentes. 1 grau, meio grau, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Uhum. Antigamente, a tua prótese e a minha seria absolutamente do mesmo jeito feita. Com o robô, eu consigo entender como que o teu joelho funciona e eu adapto a prótese ao funcionamento do teu joelho, que é diferente do meu, que é diferente do próximo paciente. Amém. Nós estamos terminando o programa, passa rápido, é tanta pergunta, né? Mas eu queria que o Dr. Frederico deixasse uma palavra de orientação, né? Como a gente poderia, já foi falado, mas assim um resuminho, né? Como a gente pode cuidar do nosso joelho ao ponto de não precisar chegar numa cirurgia, né? Perfeito. O que eu posso sugerir, que é o que eu faço em casa e cobro de todos os meus pacientes, amigos, familiares, tem que ser uma pessoa, todo mundo tem que ser ativo. Mas eu só consigo caminhar meia hora. Ótimo, é melhor do que não fazer nada. Então, ser uma pessoa ativa vai cuidar do teu joelho, você vai ter uma vida melhor e você vai viver mais. Essa é a principal mensagem que eu acho que se conseguir chegar em pouquinho de pessoas, já vou ficar muito, muito feliz. Que bom. Dr. Frederico, muito obrigado, né? Foi bastante esclarecedor, né? Para mim e com certeza para muita gente, né? E eu com certeza tenho pessoas que vão querer realmente procurar o Dr. Frederico. Fale para nós então um pouquinho lá do teu endereço de consultório para nós, né? Estamos ali na Avenida Getúlio Vargas, número 3066, Clínica do Joelho. Fica do lado esquerdo, um pouquinho, quase na esquina com a República Argentina. Pode contar conosco, estamos sempre à disposição. Nas redes sociais também, se quiserem nos encontrar lá, sou eu que cuido, eu que respondo, então se mandar uma mensagem lá, eu que vou responder. Então bacana, Dr. Frederico, Clínica do Joelho. Nós estamos encerrando então o nosso programa Boa Tarde, Doutor, e mais uma vez a gente vê como cada partezinha do nosso corpo é importante. Quando Deus te fez, lá na barriguinha da tua mãe, Ele pensou em cada detalhe. E nós somos hoje o responsável realmente para cuidar do corpo. Como o Dr. Frederico falou, não tem como mais ser sedentário e ter saúde. Se você quer chegar numa certa idade com qualidade, tem que se movimentar, tem que sair do sofá, tem que se mexer, andar, caminhar. E como ele mesmo falou, tomar cuidado com o teu peso, cuidado com impactos, cuidado realmente com movimentos que acabam lesando o joelho. Então, cuide de você, cuide da vida, cuide do teu joelho e boa tarde, doutor.